by forces loyal to Muammar Gaddafi to break the stalemate. Em 2011, Líbia mudou para o pior. A Primavera Árabe em 2011 criou revoltas populares no mundo árabe e a Líbia não foi exceção. Os protestos rapidamente se transformaram em um conflito armado total. Uma coalizão de países da OTAN lançou uma intervenção militar. Today, I authorize the Armed Forces of the United States to begin a limited military action in Libya. Obama ordenou forças dos Estados Unidos para combaterem na Líbia. Mísseis de cruzeiro lançaram mais de 1.600 ataques aéreos. E a Líbia, que um dia ostentava o maior índice de desenvolvimento humano de África, mergulhou em caos. Atualmente, fragmentação é a melhor palavra para descrever o que está a acontecer na Líbia. Um grande número de atores efetivamente competindo uns contra os outros. Sejam milícias extremistas e muitas potências internacionais. Todos eles estão a destruir o país. Mas a questão é, o que aconteceu de facto na Líbia? Olá, seja bem-vindo. Se você é novo aqui no canal, eu me chamo Rui Júnior e no vídeo de hoje vamos falar da queda de Gaddafi e a propaganda do Ocidente. We tried to overthrow Gaddafi by force. Que me foi sugerido por muitos de vocês. Então, o vídeo está aqui, chegou e já está disponível. E se você não viu a primeira parte deste vídeo, porque existe uma primeira parte, é só clicar aqui nos cards ou no link que estará disponível na descrição da primeira parte deste vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar da queda de Gaddafi. Em fevereiro de 2011, a Líbia mudou para o pior. Outros países árabes como a Tunísia, Egito e o Iêmen, nos meses anteriores experimentaram turbulência política e a mídia ocidental rapidamente rotulou esses acontecimentos como Primavera Árabe. Eles deram como certo de que era uma espécie de revolução contra a repressão e as ditaduras. No Cairo, em vez disso, os protestos na praça de Tahrir contra o governo de Mubarak vieram dos mais jovens, que culparam a corrupção e o desemprego. A grande maioria das pessoas tinha 3 demandas simples, que eram justiça social, trabalho e a possibilidade de viver uma vida normal. Na Líbia, a situação era inicialmente a mesma, mas as razões que levaram o país para a guerra civil foram bem diferentes. Em 2011, a Líbia tinha uma situação política muito distinta da Tunísia e do Egito. Embora governada por um líder nacionalista, patriota e autoritário e altamente questionável, a população da Líbia, de apenas 6 milhões de pessoas, desfrutava de um padrão de vida decente, melhor do que se poderia imaginar, ainda melhor do que o Iêmen ou o Líbano. A indústria de petróleo e gás absorveu a maior parte da força de trabalho qualificada e das pessoas, permitindo que a nação desfrutasse da maior parte dos lucros. Como era possível? Simples, com um forte controle de Gaddafi, mantendo um controle rígido sobre questões políticas e econômicas por meio de um sistema de lealdade construído ao longo dos anos baseado em alianças, nepotismo e dinheiro. Muammar Gaddafi conseguiu manter o poder por um período de tempo extraordinariamente longo, desde 1969. Nesse ano, Gaddafi proclamou o início da República da Líbia, depois de sobreviver a vários ataques dos Estados Unidos. Na década de 80, Gaddafi gradualmente normalizou e organizou sua relação com o Ocidente. E no início dos anos 2000, ele era visto como um chefe de Estado duro e alguns líderes europeus até toleraram com pactos de acordos não escritos, como por exemplo o controle de imigrantes líbios. Naquela época, na Líbia, não houve tumultos significativos e a descendência popular foi limitada a alguns elementos extremistas. De qualquer maneira, as revoltas tunisianas e egípcias convenceram um dos países do Golfo Árabe,
o Qatar, de que era possível derrubar o poder de Gaddafi de fora, contando com a ajuda das forças islâmicas moderadas na Líbia. O Emirado do Qatar se apresentou ao mundo como um país a favor da queda das ditaduras no norte africano. Então, para ganhar uma zona ou área de influência na região, o motivo era bem simples: se destacar e prevalecer contra seus nemeses, a vizinha Arábia Saudita. Enquanto que a Arábia Saudita estava tradicionalmente a proteger forças islâmicas radicais e ultraconservadoras, como os wahhabis e saltistas. Doha financiou e apoiou grupos fundamentalistas islâmicos mais moderados e ativamente comprometidos, como a Irmandade Muçulmana no Egito, um grupo marginal que a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos sempre consideraram uma ameaça existencial. A 16 e 17 de fevereiro, também conhecido como os Dias da Ira, como eram chamados, foram dias completamente inesperados, especialmente aos olhos de muitos analistas que sabiam que a Líbia era um dos estados mais estáveis da região. Até mesmo Gaddafi foi pego de surpresa. لا يمكن نسمح لليبيا تضيع بين ايدينا بدون مبرر في غوط الباطل. Tudo começou aqui, no leste, em Cirenaica, na cidade de Benghazi. Ficou muito claro que os eventos que foram acontecendo no leste da Cirenaica era algo diferente de uma simples revolta e muito mais complexa do que uma simples insurreição local. Isso foi comprovado por fatos como as ações coordenadas e a grande disponibilidade de armas que circulavam, coisas que demonstravam claramente que havia presença de um grupo e de um plano. A verdade é que não devemos subestimar as reações rápidas de alguns governos europeus, em particular o francês e o britânico, que constantemente apoiavam os rebeldes. Mas, mais especificamente, o ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, que foi convencido por seu conselheiro pessoal e amigo Bernard-Henri Lévy de que na Líbia, com o surgimento da chamada Primavera Árabe, havia uma janela de oportunidade para derrubar Gaddafi, uma oportunidade que poderia oferecer aos franceses acesso a um mercado riquíssimo, tanto para o setor energético quanto para o setor militar. Nas televisões, jornais e rádios, começou a se espalhar uma narrativa em torno da crise na Líbia, baseada na lógica de que o regime de Gaddafi estava reprimindo em sangue uma revolta pacífica e popular. Essa narrativa começou a se espalhar a partir do Qatar, que transmitiu imagens de violência, destruição, raiva e morte de forma sistemática, a ponto de convencer a opinião pública europeia de que Gaddafi havia desencadeado um massacre com o objetivo de manter o seu poder e privilégios. Touching down the first humanitarian air bridge bringing the injured out of Libya. This flight landed in Qatar, a row of ambulances ready to take the wounded to hospital. As notícias no Qatar eram como a Força Aérea da Líbia bombardeou indiscriminadamente áreas urbanas de Cirenaica, criando milhares de vítimas entre os civis. Além disso, a mídia falava de mercenários sobre a folha de pagamento de Gaddafi, que estavam cheios de Viagra e eram culpados de estupros e protestos contra a população, algo que, na verdade, até hoje não foi provado. As you watch the videos tonight and watch the program tonight, ask yourself this: who do you believe? The dictator's words or your own eyes and ears? Ironicamente, no entanto, a maior parte dos líbios se absteve de participar do conflito. Eles basicamente temiam represálias do regime. Então, sua passividade permitiu que as tropas de Gaddafi recuperassem a maior parte do país em poucas semanas e avançar rapidamente para Benghazi para esmagar a rebelião de uma vez por todas. Diante de uma derrota quase certa, os rebeldes de Cirenaica solicitaram a intervenção militar do Ocidente em março de 2011. A OTAN hesitante, bem como os Estados Unidos, estavam mais do que nunca envolvidos em uma breve, mas significativa operação e missão, apelidada de Operation Odyssey Dawn. Na madrugada, a Força Aérea da Líbia foi eliminada e as forças de Gaddafi foram detidas antes de entrar em Benghazi. Segundo fontes não oficiais, havia um acordo entre a OTAN e os Emirados Árabes Unidos e o Qatar antes de iniciar o ataque. Um acordo assinado apenas um dia antes do Qatar reconhecer a
natureza oficial da CNT, o Conselho Nacional de Transição contra Gaddafi. De acordo com alguns jornais, o envolvimento dos Emirados Árabes Unidos na Líbia, por exemplo, permitiria a Abu Dhabi aprofundar as suas relações estratégicas com a França. Outros disseram que o Qatar estava propenso a concordar porque poderia beneficiar-se do acesso exclusivo a algumas reservas de petróleo da Líbia. Eles iriam negociar em nome do novo governo líbio que teria subido após a queda de Gaddafi. Mas o Qatar não era a única voz no negócio do petróleo. Segundo o jornal The Guardian, já em abril de 2011, empresas francesas manifestaram sua vontade de se estabelecer no país. E, conforme revelado pelo Departamento de Estado, em 2016, alguns e-mails foram encontrados nos servidores de Hillary Clinton, a ex-secretária do Estado americano. E também na época encontrou-se dados sobre o apoio às rebeliões. Houveram também 2 supostos voos humanitários franceses para a Líbia, nos quais grupos de executivos de empresas de petróleo como a Total e a CGG, 2 grandes empresas francesas, viajaram para a Líbia. Conforme declarado por um consultor próximo de Clinton em um desses e-mails, descreveram o interesse de Sarkozy na Líbia como sendo baseado no desejo de obter uma parcela maior na produção do petróleo. Aos olhos do Ocidente, Gaddafi talvez não se comportou bem contra os ocidentais. Gaddafi primeiro reagiu interrompendo qualquer colaboração com empresas petrolíferas ocidentais na Líbia para proteger seus campos, o que resultou em um aumento de 30% do preço do gás natural. É claro, isso preocupou profundamente as principais potências, em primeiro lugar a França, o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Por outro lado, conforme declarado oficialmente por Alain Juppé, o antigo ministro das Relações Exteriores da França na época, era certo e lógico que as empresas francesas poderiam defender sua posição e se beneficiar da guerra na Líbia. E, de acordo com o jornal francês Libération, especulações sobre as reais motivações das intervenções francesas foram baseadas em uma carta que as forças rebeldes enviaram a Sarkozy em abril de 2011. Os rebeldes ofereceriam à França 35% do petróleo e gás da Líbia em troca do apoio francês à insurgência. Como podemos ver, isso também foi uma maneira não só da França, mas também de outras potências europeias, de reduzirem a sua dependência na importação do gás russo. E no e-mail não classificado chamado O Cliente Francês e o Ouro de Gaddafi, enviado em abril de 2011 por um assessor próximo de Clinton, o Sr. Sidney Blumenthal, a principal motivação para o ataque francês foi endossada pela Casa Branca e foi totalmente escondida de outros aliados, como a Itália ou a Alemanha. E, de acordo com um outro relatório, a França atacou a Líbia porque a intenção de curto prazo de Gaddafi era substituir o franco africano, o CFA, nos territórios africanos franceses com uma nova moeda local. Imagina, uma nova moeda poderia ter dado aos países da África francófona uma alternativa para poderem alcançar a independência econômica da França. O e-mail em curto prazo foi que as grandes reservas de ouro e prata de Gaddafi, estimadas em 143 toneladas, eram um perigo real para a sobrevivência do próprio franco CFA, que até os dias de hoje a França lucra com ele. Gaddafi também faria mais contribuições e uma série de outros grandes projetos para a África, projetos de infraestruturas como construção de estradas e ferrovias. E também estabeleceria um fundo de 5 bilhões de dólares para serem usados para o desenvolvimento de hotéis 5 estrelas, edifícios religiosos, empresas de telefonia móvel e empresas de mineração em todo o continente africano. Foi por isso e por outros motivos que os bombardeios aéreos e intervenção militar conjunta do Qatar, França e da Força Aérea Britânica esmagou as defesas navais e aéreas de Gaddafi, resultando no colapso de redutos importantes para o regime, como Trípoli e Sirte, cidades das quais Gaddafi estava a se esconder há um tempo. Então, cercado pelos rebeldes, em outubro Gaddafi tentou escapar pelo deserto, mas drones militares enviados pela administração de Obama interceptaram este comboio. E o resto da história é uma história bastante sangrenta e bem conhecida. Gaddafi foi capturado pelos rebeldes com joelheiras, estrupado com uma vara de madeira e executado com um tiro na cabeça. Tudo isso foi gravado e armazenado em vídeos. Só nesse ponto a OTAN parou de operar e abandonou Líbia ao seu destino. Então, com a morte do velho Gaddafi, a corrida pelos recursos líbios estavam apenas a começar. Estados Unidos,
França e Catar criaram uma espécie de esfera de influência e impediu que países como a Turquia, a Itália interferissem nos depósitos do petróleo. A morte de Gaddafi suscitou reações mistas nos líbios. Houve quem festejou, houve quem ainda estava ligado à memória do antigo líder e quem sabia que a crise futura faria lamentar o antigo regime. معمر القذافي رمز لكل أحرار العالم، ومعمر القذافي لم يكن للليبيين فقط إنما خلال عبر حقبة التاريخ. A queda de Gaddafi resultou no dualismo histórico que separava a Cirenaica, Tripolitânia e Feza, uma polarização que levou a uma separação da Líbia de facto. Com o surgimento de grupos islâmicos e pequenas gangues locais, houve rompimento das antigas alianças entre as várias tribos da parte sul do país. E a Líbia se transformou em anarquia, onde ninguém estava mais no poder e todos tinham seu interesse próprio. Então, a história ensina-nos que a Líbia foi dilacerada por duas guerras civis. A primeira terminou com a morte de Gaddafi em outubro de 2011 e a segunda começou em 2014 e ainda continua. A verdade é que a guerra nunca acabou, sempre continuou. E a primavera árabe na Líbia mudou-se para o inverno árabe. Obviamente, organizações terroristas como ISIS, Al-Qaeda, entraram no caos líbios e isso só piorou o conflito no país. Então, o fim de Gaddafi resultou no crime organizado, criou ainda mais vantagens do tráfico de armas e o fluxo migratório da África subsaariana para a Europa, criando um negócio sujo e muito lucrativo. Antes da Revolução e a queda de Gaddafi, a Líbia ostentava o maior índice de desenvolvimento humano de África e também as maiores reservas de petróleo da África. Agora, os 96% da renda do país vindas do petróleo é apenas uma lembrança. Eu, pessoalmente, só posso esperar para o bem de uma nação que geopoliticamente é fundamental para a estabilidade não só do norte da África, mas para todo o continente. Mas diz-me aí, então, o que você acha sobre a queda de Gaddafi e como você olha ou vê a situação atual da Líbia? Deixe-me saber o que você acha disso. E acho que outra questão que devemos nos fazer é por que a União Africana ficou calada diante da invasão da Líbia, não é? Por que a União Africana não reagiu? Por que será? Se você acha que esse é um tema que devemos trazer aqui para o canal, por favor, deixa aí nos comentários. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal. E se você quer apoiar este canal, você sabe, faça aquele exercício de sempre, ver os vídeos que estão disponíveis no canal, dar seu like, partilhar com pessoas. E se você quer dar aquele super apoio para este tipo de conteúdo, torne-se membro do canal ou do Patreon, link na descrição. E claro, você poderá ganhar benefícios como ter acesso a roteiros, vídeos antecipados e podermos nos conectar. Então, é isso. E você pode seguir esse canal nas redes sociais e a minha rede social também pessoal, que estão disponíveis na descrição. Então é isso. Meu muito obrigado. Kuoshikuru, Asante Sana, Kanimambo. É só o começo. Tamo juntos. Peace. Eu acabo de chegar. Foi uma viagem longa, mas isso tudo para o bem do canal e produção do canal. Então vamos continuar a fazer isso.